Que você tenha um bom dia. Que a presença de Deus visite a sua casa, o seu coração e todo o seu dia neste exato momento. Enquanto você escuta esta oração, eu quero que você entenda algo muito sério e muito profundo. O dia de hoje não é apenas mais um dia na agenda, não é apenas mais uma manhã comum. Este é um dia em que Deus quer te fortalecer por dentro. Ele quer te dar estrutura emocional, força espiritual e resistência psicológica para enfrentar aquilo que você ainda nem viu, sem perder a fé, sem perder a paz e sem perder o equilíbrio. Quem começa o dia se derramando diante de Deus, termina o dia com motivo para agradecer, mesmo que o dia não tenha sido perfeito. Porque a diferença não está na ausência de problemas, a diferença está em quem te sustenta no meio deles. Por isso, a minha oração hoje é para que Deus te faça uma pessoa forte por dentro. Uma pessoa que pode até ser atacada por notícias ruins, por setas do inimigo, por palavras contrárias, por situações inesperadas, mas que não desaba, não se entrega, não se quebra por dentro, porque está firmada na rocha. Hoje eu quero orar por você para que toda seta invisível que o inimigo tentar lançar contra a sua mente, contra as suas emoções, contra a sua casa e contra este dia seja anulada, desarmada e sem efeito. Que tudo aquilo que foi preparado para roubar a sua paz, para roubar o seu sono, para roubar o seu foco e te deixar inquieto, caia por terra antes mesmo de tocar em você. Que qualquer dardo inflamado que venha na sua direção bata em retirada pela autoridade do nome de Jesus. Enquanto eu falo com você, eu estou com o Salmo 27 em mente, um salmo que Deus tem usado para ministrar muito forte nesses dias, especialmente o versículo que fala sobre a capacidade de permanecer firme, mesmo quando um exército se levanta ao redor. Davi descreve um cenário de guerra, pressão, ameaça, gente se levantando contra ele, e mesmo assim ele declara que o coração não se amedronta. Isso é muito mais do que coragem humana. Isso é resultado de um coração treinado a confiar em Deus acima das circunstâncias. O inimigo sabe que se conseguir abalar o seu emocional, ele enfraquece sua fé. Se ele conseguir mexer na sua mente, ele enfraquece suas decisões. Se ele conseguir tirar sua paz, ele rouba seu sono, seu apetite, sua disposição de viver, de avançar, de sonhar. Por isso, tantas batalhas começam na área emocional. Por isso, tantas guerras começam na mente. Um pensamento errado, uma interpretação exagerada, uma imaginação que foge do controle. E de repente o coração já está acelerado, o medo já tomou lugar, a fé já foi sufocada. Hoje Deus quer trabalhar exatamente aí, no centro da sua alma. Ele quer te dar estabilidade por dentro. Ele quer te ensinar a atravessar notícias difíceis, relatórios médicos, crises financeiras, pressões familiares e problemas diários sem ser destruído emocionalmente. Isso não quer dizer que você não vai sentir nada, não quer dizer que você nunca vai chorar, não quer dizer que você será uma pessoa fria, quer dizer que você terá raízes em Deus profundas o suficiente para não tombar quando vier o vento. Talvez você já tenha vivido algo assim. Uma consulta médica em que o profissional falou que precisava refazer um exame e bastou essa frase para sua cabeça encher de cenários ruins. Um documento que atrasou, um problema no trabalho, uma mensagem inesperada e de repente a mente começou a montar filmes de derrota que Deus nunca escreveu. Quantas vezes você se desgastou mais pelo medo do que pelo problema em si? Quantas vezes o que destruiu a sua paz não foi o fato em si, mas a forma como a sua alma recebeu aquilo?
Tem gente que vive assim, com o coração exposto, sem proteção emocional. Qualquer notícia ruim já derruba, qualquer comentário negativo já fere profundamente, qualquer mudança de ambiente já desorganiza tudo por dentro. E eu não falo isso para te condenar, mas para te mostrar que Deus quer te levar para outro nível. Ele quer fortalecer a sua estrutura interna, ele quer blindar a sua mente, ele quer amadurecer as suas emoções, ele quer te ensinar a atravessar as tempestades sem afundar. No Salmo 27, Davi descreve sua confiança em Deus em meio a ameaças reais. Ele fala de malfeitores, de inimigos, de guerra, mas também fala de luz, salvação, refúgio e fortaleza. É como se ele dissesse que do lado de fora existe luta, mas do lado de dentro existe confiança. Esse é o lugar em que Deus quer te colocar hoje, o lugar onde você não nega a realidade, não finge que não existem problemas, mas também não permite que eles governem o seu coração. Eu quero que você faça algo, se puder, em espírito, em pensamento ou até escrevendo. Declare assim de forma simples e sincera: Senhor, fortalece a minha fé, fortalece as minhas emoções, fortalece o meu psicológico. Quando você faz isso, você está se posicionando, você está dizendo para Deus que reconhece que precisa de ajuda por dentro, que não quer viver na instabilidade dos sentimentos, que não quer mais ser uma pessoa que cai facilmente em medo, ansiedade e desespero. Muita gente pensa que fé é nunca sentir medo. Não é isso. Fé é escolher confiar em Deus acima do medo. Fé é olhar para o cenário e ainda assim declarar que Deus continua sendo a sua luz e a sua salvação. Fé é continuar crendo mesmo quando a alma quer desmoronar. Fé é o que te mantém de pé quando as emoções querem te empurrar para baixo. E é essa fé que Deus quer fortalecer no seu coração hoje. Assim como existe imunidade física, existe também uma espécie de imunidade emocional e espiritual. Você já percebeu que tem gente que qualquer mudança de tempo já fica doente, pega resfriado com facilidade, enquanto outras pessoas quase nunca ficam gripadas. A diferença não é o vento, não é a chuva, não é o frio, porque isso atinge todo mundo. A diferença é a resistência que cada organismo tem. No mundo emocional é a mesma coisa. Tem gente que cai emocionalmente por qualquer coisa. Tem gente que passa por lutas duras, mas permanece de pé por causa da imunidade espiritual que construiu em Deus. Deus quer te dar esse tipo de imunidade hoje, não uma imunidade para nunca mais ser provado, mas uma imunidade para não ser destruído pela prova. Ele quer te fortalecer a ponto de você ouvir algo difícil e, em vez de desmoronar, dobrar os joelhos. Ele quer te tornar capaz de atravessar dias tensos e ainda assim descansar. Ele quer te ensinar a reagir primeiro em oração e não em desespero. Ele quer afinar seu coração para que, em vez de amplificar o medo, você amplifique a voz dele. Pedro viveu algo assim. Quando caminhou sobre o mar, ele começou bem, com os olhos fixos em Jesus. A palavra que ele ouviu sustentava seus passos. Mas quando ele desviou o olhar e começou a observar o vento forte, a força das ondas, o barulho da tempestade, o emocional foi abalado, o medo aumentou e ele começou a afundar. A água continuava a mesma, o mar continuava o mesmo, o vento já estava lá. O que mudou foi o foco. O que mudou foi para onde ele olhou. Assim é com a gente. Muitas vezes não é o problema que cresce, é o medo que aumenta quando tiramos os olhos de Deus. Por isso, a oração de hoje é para que você aprenda a olhar mais para Deus do que para a tempestade. Não significa ignorar os fatos, mas colocar os fatos no lugar certo, debaixo da autoridade de Deus. Significa que, mesmo quando um exército parece se levantar contra você, seu coração escolhe
não se apavorar, porque sabe em quem está firmado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma luta na área da saúde, um diagnóstico em investigação, um exame pendente, um sintoma que você não entende. Talvez sua batalha seja na área financeira, contas acumuladas, dívidas, pressão, cobranças, medo do futuro. Talvez a batalha esteja dentro de casa, convivência difícil, conflitos, palavras duras, desentendimentos. Ou talvez a guerra seja dentro de você, pensamentos pesados, preocupações constantes, ansiedade, sensação de que não vai dar conta. Deus está usando esta oração para te dizer que Ele quer te sustentar neste dia. Ele quer te ensinar a atravessar o que for preciso sem explodir por dentro. Ele quer te ensinar a colocar a sua confiança nele de uma forma tão profunda que, ainda que tudo ao redor pareça desorganizado, a sua alma permaneça ancorada. Peça a Deus isso em silêncio, se precisar. Diga de forma bem simples, do seu jeito, que você precisa de equilíbrio emocional, de estabilidade mental, de paz constante. Deus não se ofende com a sua fragilidade. Pelo contrário, é na fraqueza assumida que o poder dele se aperfeiçoa. É quando você admite que não está aguentando mais sozinho, que ele vem com o consolo e a força que você não tinha. Uma das coisas mais fortes desse salmo é que ele termina incentivando a esperar pelo Senhor com bom ânimo e com o coração fortalecido. Isso mostra que Deus não está prometendo uma vida sem espera, sem processos, sem jornadas. Ele está prometendo presença durante o tempo da espera, coragem para enfrentar o que vier e coração fortalecido para não desabar no meio do caminho. Ele não te livra apenas do dia mau, ele te livra dentro do dia mau. Neste dia, eu quero declarar sobre você que o seu coração será fortalecido, que você não será governado pelo que sente, mas pelo que crê, que você não será controlado pelas notícias, mas pela palavra, que você não será dirigido pelo medo, mas pela presença de Deus, que você vai desenvolver uma fé que não desmorona na primeira notícia ruim, mas que cresce diante das dificuldades. Receba isso para a sua vida. Coloque diante de Deus agora tudo o que tem tentado abalar o seu emocional. Pense nesse exame, nesse problema, nessa preocupação, nesse medo específico que tem te tirado o sono. Coloque isso nas mãos de Deus durante esta oração. Enquanto você coloca, você vai perceber que não é mais você segurando o problema sozinho, é Deus carregando com você. Agora, com o seu coração mais calmo, com a sua mente um pouco mais direcionada para Deus, vamos nos aproximar espiritualmente das palavras do Salmo 27. Eu quero que, enquanto você escuta, você receba essas verdades não apenas como um texto antigo, mas como uma palavra viva para o seu dia de hoje. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. Ele é quem ilumina os caminhos escuros, quem mostra saídas onde você não vê, quem afasta as sombras de medo que tentam te envolver. Se Ele é a sua luz, você não precisa caminhar em pânico. Se Ele é a sua salvação, você não precisa viver sentindo que está sozinho numa batalha que não pode vencer. O Senhor é a fortaleza da sua vida. Uma fortaleza é um lugar de proteção, lugar elevado, difícil de ser invadido. Em Deus, a sua vida encontra esse lugar seguro, mesmo quando malfeitores se levantam, mesmo quando pessoas te perseguem, mesmo quando palavras injustas são lançadas contra você, Deus continua sendo o seu refúgio. Ainda que um exército inteiro se levante contra você, ainda que situações se multipliquem ao mesmo tempo, ainda que pareça que tudo veio junto para te derrubar, o seu coração não precisa se encher de medo. Você pode declarar dentro de você que, mesmo se a guerra estourar ao seu redor, ainda assim
você vai confiar. Essa é a chave. Ainda assim, confiar. Ainda assim, descansar. Ainda assim, acreditar que Deus é maior do que qualquer ataque. O Salmo também fala de um desejo profundo, permanecer na presença de Deus, contemplar a beleza dele, ser escondido no lugar secreto no dia da adversidade. Isso mostra que o caminho para atravessar um dia difícil não é fugir de Deus, não é se afastar, não é se isolar espiritualmente, pelo contrário, é se aproximar mais, é buscar mais, é se esconder nele. Quanto mais intensa a guerra, mais próximo você precisa estar da presença de Deus. Enquanto você escuta, deixe Deus fortalecer o seu interior. Deixe essas palavras penetrarem nas áreas que estão mais sensíveis. Talvez tenha memórias que ainda doem, diagnósticos que ainda pesam, palavras que você ouviu e não consegue esquecer. Peça a Deus que visite tudo isso agora. Peça para Ele colocar a mão na sua mente, nas suas emoções, na sua história. Eu quero começar a orar por você neste dia, com base nessa palavra. Senhor, nesta manhã eu apresento a vida desta pessoa que está em oração agora. Tu conheces o coração, os pensamentos, as batalhas internas, os medos escondidos, as lágrimas que ninguém viu. Tu sabes, meu Deus, dos exames que ela precisa fazer, das contas que ela precisa pagar, das decisões difíceis que ela precisa tomar, dos conflitos que ela está enfrentando. Nada está encoberto diante de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que hoje seja um dia de fortalecimento emocional. Que o Senhor visite a alma, visite o psicológico, visite o interior desta pessoa e retire o que está pesado demais para ela carregar. Que todo pensamento de derrota, todo medo antecipado, toda imaginação exagerada, toda ansiedade que tenta governar os sentimentos, seja desfeita pelo poder da tua presença. Traz paz ao coração, acalma a mente, silencia a voz do medo que grita para que a tua voz seja ouvida com clareza. Que ainda que as circunstâncias não mudem imediatamente, o interior mude. Que ainda que o cenário natural pareça o mesmo, o coração se levante em confiança. Que esta pessoa consiga dizer com sinceridade, mesmo em meio às lutas, que confia em ti. Senhor, assim como o salmista declarou, seja hoje luz para os caminhos dessa pessoa. Mostra a direção onde ela só enxerga confusão. Mostra a saída onde ela acha que não há solução. Mostra estratégia onde ela só vê bloqueio. E, ao mesmo tempo, ser salvação para ela. Livra de laços escondidos, de armadilhas preparadas, de ciladas emocionais, de pensamentos que a empurram para baixo. Guarda esta mente do pânico, do desespero e da paralisia. Fortalece, meu Deus, essa estrutura emocional. Que esta pessoa não desmorone por qualquer notícia, que ela não afunde por qualquer mudança de tempo na vida, que ela não seja conduzida pelos ventos das emoções, mas pela firmeza da tua palavra. Que o Senhor construa dentro dela uma resistência saudável, uma maturidade espiritual, uma fé que escolhe permanecer mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Senhor, se existe alguém hoje ouvindo esta oração e que já está com o emocional tão abalado que pensa em desistir, em abandonar projetos, em largar ministério, em sair de casa, em entregar tudo, alcança essa pessoa agora. Coloca um freio nessa decisão precipitada, faz ela respirar fundo, ouvir a tua voz e perceber que ainda não acabou, que o Senhor ainda está escrevendo, que o Senhor ainda tem saída, que o Senhor ainda tem planos. Trabalha também na área física. Coloca a tua mão sobre o corpo, sobre o sistema imunológico, sobre o coração, sobre a pressão, sobre o sono.
que esta pessoa tenha um dia com mais equilíbrio, mais disposição, mais força, que o corpo também responda ao toque da tua presença, que a saúde emocional, espiritual e física sejam alinhadas hoje diante de ti, meu Deus, que ao longo deste dia, sempre que pensamentos de medo tentarem invadir, que o Espírito Santo lembre esta pessoa das palavras do Salmo 27, que ela se recorde de que o Senhor é luz, salvação e fortaleza, que ela se recorde de que, ainda que um exército se levante, o coração não precisa se aterrorizar. Que ela se recorde de que existe um esconderijo, um lugar de refúgio, um pavilhão secreto onde o Senhor a acolhe. Que este dia seja marcado por pequenos sinais da tua fidelidade. Uma resposta inesperada, um alívio, uma porta que se abre, uma notícia melhor do que o esperado, um cuidado percebido em detalhes. Que no fim do dia, essa pessoa consiga olhar para trás e dizer que, mesmo com lutas, o Senhor a sustentou por dentro. Nós nos apoiamos nesta palavra, nos apoiamos neste salmo, nos apoiamos na tua promessa e assim continuamos em oração diante de ti, confiando que o Senhor está fortalecendo o coração e alinhando todo este dia na tua presença. E nós seguimos em oração, Senhor, porque sabemos que não é por acaso que esta pessoa está aqui agora escutando cada palavra. Tu viste tudo o que ela passou até chegar a este dia. Tu sabes das batalhas internas que ninguém conhece, dos medos que ela não admite para ninguém, das preocupações que ela carrega calada para não sobrecarregar quem ama. Por isso, meu Deus, eu te peço que esta oração seja como um abraço do céu sobre a alma dela, um abraço que acalma, que organiza por dentro, que coloca cada coisa no lugar. Pai, visita agora os pensamentos dessa pessoa. Tu sabes como a mente dela anda acelerada, indo do passado para o futuro, revivendo dores que já passaram e antecipando problemas que ainda nem aconteceram. Tu sabes das noites em que ela deita cansada, mas a cabeça não desliga. Tu sabes das conversas que ela repete na mente, das situações que ela fica imaginando 1000 vezes antes que aconteçam, das palavras que ouviu e não conseguiu esquecer. Senhor, entra nessa área, toca nos pensamentos, alinha essa mente com a tua paz, que haja agora um freio santo na imaginação exagerada, na tendência de sempre esperar o pior, no hábito de criar cenários de fracasso, que a partir de hoje esta pessoa aprenda a imaginar com fé, que ela imagine soluções, imagine portas abertas, imagine o cuidado do Senhor guiando cada detalhe, que a mente dela seja mais usada para concordar com as tuas promessas do que para alimentar os medos. Meu Deus, também te peço por todas as emoções bagunçadas que moram dentro desse coração. Tem sentimentos que essa pessoa não sabe nem nomear, tem dores antigas, feridas que ela esconde fingindo que estão resolvidas, mas que às vezes voltam em forma de explosões, de choros repentinos, de impulsos que ela mesma não entende. Toca nessas áreas agora, Senhor. Cura traumas escondidos, lembranças que machucam, rejeições que marcaram, palavras que deixaram marcas profundas. Que esta pessoa não seja mais refém de um passado que já acabou. Que ela não fique presa em cenas que não voltam mais, em pessoas que já foram, em histórias que não podem ser reescritas. Dá a ela a graça de entregar nas tuas mãos tudo aquilo que ela não pode mudar e força para mudar aquilo que ainda é possível. Que ela descubra em ti um novo começo, uma nova página, um novo capítulo. Fortalece, meu Deus, a forma como ela
lida com críticas, com decepções, com frustrações, que ela não desmorone toda vez que alguém não a entende, que alguém fala algo injusto, que algo não sai como ela esperava, que ela aprenda a descansar no fato de que o Senhor a conhece por dentro, sabe das intenções, sabe dos esforços, sabe das lutas, que a opinião do Senhor tenha mais peso do que qualquer outra. Senhor, também te apresento agora as batalhas externas que têm apertado essa pessoa. Problemas com trabalho, com estudo, com família, com finanças. Tu sabes dos boletos que estão acumulados, das decisões difíceis que ela precisa tomar, das responsabilidades que pesam nos ombros. Às vezes ela olha para tudo isso e pensa que não vai conseguir. Mas a tua palavra diz que o Senhor é fortaleza, que o Senhor é socorro bem presente na angústia. Então, meu Deus, entra nessas áreas práticas também. Abre portas onde parece não ter saída. Traz ideias novas, estratégias, criatividade, favor diante de pessoas certas. Alivia o peso que não é dela, retira o que está a mais, ajusta o que está desorganizado. Mostra que mesmo em tempos difíceis, o Senhor ainda é aquele que cuida, que sustenta, que abre caminhos. Eu te peço também, Senhor, por tudo o que tenta roubar o sono dessa pessoa, que esta noite seja diferente, que ela não durma com a cabeça cheia de preocupações, mas com o coração em paz, que antes de deitar, ela lembre do que foi orado aqui hoje e entregue de novo tudo nas tuas mãos, que ela durma sabendo que, enquanto ela descansa, o Senhor continua acordado, trabalhando em detalhes que ela nem imagina. E se agora, enquanto escuta esta oração, ela já sente o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o peito apertado, que o teu Espírito Santo comece a trazer alívio, que a respiração dela vá acalmando, que o coração desacelere, que uma sensação de leveza venha sobre ela, ainda que o problema não tenha sido totalmente resolvido lá fora, que ela prove hoje o que é ser sustentada por dentro pelo Senhor. Meu Deus, eu também oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, ataques de pânico, medos intensos, sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Tu sabes o que é isso, Senhor. Tu vês de perto a luta que ninguém enxerga. Toca nessas áreas agora. Desarma essa bomba emocional. Tira essa sensação constante de ameaça. Quebra esse ciclo de pensamentos que só apontam para o pior. Renova a esperança, renova a confiança, renova a capacidade de acreditar que dias melhores virão. Que o Salmo 27 se torne hoje um escudo para essa pessoa. Que quando o medo vier, ela lembre: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Que quando a insegurança bater, ela declare: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Que quando parecer que muita coisa se levantou ao mesmo tempo, ela diga para si mesma: ainda que um exército se acampe ao meu redor, o meu coração não temerá, porque a minha confiança está em Deus. Pai, também te peço por relacionamentos que têm abalado o emocional dessa pessoa. Palavras duras dentro de casa, discussões, falta de compreensão, falta de apoio. Tu sabes das expectativas que não foram correspondidas, das conversas que terminaram em briga, dos silêncios que machucam. Entra nessas relações, Senhor. Traz cura, perdão, humildade, diálogo, mudança de postura. E, se for preciso, dá a essa pessoa sabedoria para se posicionar, para colocar limites saudáveis, para não carregar sozinha o peso que não é dela. Se alguém que ouve esta oração foi ferido por traição, por abandono, por ingratidão, toca nessa ferida também. Não deixa esse coração endurecer, não deixa essa dor virar amargura, não deixa esse sofrimento gerar ódio, vingança ou vontade de se fechar para sempre.
cura por dentro, Senhor, e mostra que mesmo quando pessoas falham, o Senhor continua sendo fiel. Neste dia eu te peço ainda, Senhor, que o Espírito Santo acompanhe cada passo dessa pessoa, que ao longo do dia, em pequenos momentos, ela sinta toques do céu, uma palavra que vem à mente na hora certa, uma sensação de paz no meio do trânsito, uma resposta que chega de forma inesperada, um livramento que ela talvez nem perceba por completo, mas que foi o Senhor que fez. Que o dia dela seja marcado por lembranças discretas, porém reais, de que o Senhor está com ela. Que quando surgir alguma situação difícil hoje, ela respire fundo e lembre do que foi orado aqui, em vez de explodir. Que quando uma notícia preocupante chegar, ela corra primeiro para falar com o Senhor, antes de correr para qualquer outra coisa. Que quando alguém a provocar, ela tenha maturidade para não responder no impulso. Que quando a vontade de desistir aparecer, ela lembre que o Senhor está fortalecendo o coração dela para atravessar fases e não para parar nelas. Meu Deus, que este dia seja um treinamento espiritual para essa pessoa. Um dia em que a cada situação a fé seja um pouco mais fortalecida, o emocional um pouco mais curado, o psicológico um pouco mais estável, que ela perceba no fim do dia que aquilo que a derrubaria antes, hoje já não tem o mesmo poder. Que ela perceba que está crescendo, amadurecendo, se tornando mais firme, mais estável, mais preparada. E agora, Senhor, nós queremos consagrar completamente este dia a Ti, com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Não como repetição automática, mas como entrega real. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém e graças a Deus. E agora, neste final, eu quero falar diretamente com você que orou até aqui. Escuta com calma o que eu vou te dizer. Você não chegou até essa oração por acaso. Você não ficou até o fim por acaso. Deus está levantando você por dentro. Ele está trabalhando em áreas que você nem sabia como pedir. Ele está respondendo orações que você fez chorando, orações que talvez nem saíram pela boca, mas que foram gritadas no silêncio da sua alma. Olha para este dia como uma oportunidade de viver de forma diferente, não como alguém que é arrastado pelos problemas, mas como alguém que é sustentado por Deus. Quando algo tentar te desestabilizar, lembra desta palavra. Se precisar, volte e ouça essa oração de novo. Às vezes a alma precisa ouvir mais de uma vez até entender que não precisa mais viver em pânico. E eu quero te pedir algo muito específico, como um ato de fé e de posicionamento espiritual. Se esta oração falou com você, se você sente que Deus te tocou em alguma área, escreve em algum lugar em voz baixa, ou nos comentários do vídeo onde você estiver ouvindo, a frase de legalidade espiritual que temos repetido porque carrega uma chave. Senhor, fortalece a minha fé, o meu emocional e o meu psicológico. Quando você escreve ou declara isso com sinceridade, você está dizendo para o céu e para o inferno que não aceita mais ser uma pessoa destruída por dentro, que você escolhe ser fortalecido por Deus. Se você puder, compartilhe também esta oração com alguém que você sabe que está fragilizado emocionalmente. Talvez venha agora na sua mente um amigo, alguém da família, alguém que está passando por crises de ansiedade, por medo, por diagnóstico difícil. Não guarde só para você. Envie essa oração como um gesto de cuidado.
Muitas vezes Deus usa um simples compartilhamento para alcançar alguém que já não tinha mais forças nem para orar sozinho. E se você deseja continuar sendo fortalecido todos os dias, se você quer caminhar em uma rotina espiritual firme, se está ouvindo essa oração em um canal, se inscreva, ative as notificações e separe este horário como um compromisso entre você e Deus. Não é sobre seguir uma pessoa, é sobre firmar uma rotina com o céu. Quem cria o hábito de buscar a Deus todos os dias vai construindo pouco a pouco essa imunidade espiritual que conversamos aqui. Coloque também o seu dia diante de Deus em pequenos atos. Antes de sair de casa, faça uma oração curta. Antes de uma decisão importante, peça direção. Antes de responder algo impulsivamente, respire e fale com Deus. Isso vai te fortalecendo por dentro de forma prática. Que a paz do Senhor guie o seu coração hoje, que a força dele sustente as suas emoções, que a presença dele acompanhe os seus passos e que, ao terminar este dia, você possa olhar para trás e dizer: eu passei por lutas, mas o Senhor me sustentou por dentro. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre.